Santa Cruz Mil Graus, eu sou a Kátia Hermes. Fernando Ritter. Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós estamos trazendo aqui para conversar com a gente sobre diversos assuntos o nosso amigo César Arendt. Tudo bom, César? Tudo bem, César! Seja bem-vindo, César. Seja bem-vindo. És um dos primeiros aqui no nosso podcast Santa Cruz Mil Graus, onde o nosso objetivo é ter pessoas interessantes, com histórias interessantes e muitas, inclusive, de superação como a tua. Então, quero que tu te apresente aí para o nosso público, fale o que tu já fez tudo, que eu sei que tu é um rapazinho viajado. Conte um pouco de cada. Conta um pouco de ti, da tua história. Quem tu é, para quem não te conhece? Meu nome é César, eu sou, no momento, comunicólogo, já tive diversas funções na vida. Comecei fazendo audiovisual, né? Produção audiovisual, não significa ter filmes quando eu era bem jovem. Aqui em Santa Cruz? Aqui em Santa Cruz. Tá com quantos anos hoje? Eu estou com 36. 36. Eu me formei adiantado na escola, porque eu tinha entrado um ano e meio, um ano e pouco antes. Então eu com 15 anos me formei no segundo grau, fiz 16 uns dias depois da formatura. Então eu logo comecei a trabalhar. Naquela época não tinha essas coisas que tem hoje, tudo. Não pode trabalhar. Comecei a trabalhar, trabalhei 7 anos no Significa TV Filmes. Isso é aqui em Santa Cruz? Santa Cruz, uma das maiores. Era com o Marcos, né? O Marquinhos, então eu conversei com ele. Ela existe ainda? Não, cara, ela acabou, fechou. As Nossa. produtoras de vídeo foram suprimidas pelo governo, né? Em 2014 ali, se tu for olhar, as produtoras desapareceram, sobrou só a DROC na cidade e a película. As produtoras foram suprimidas, né, pela crise econômica, eles aumentaram, não vou entrar nesses pormenores, né? Além disso, após isso, eu também trabalhei com produção musical, tinha um selo chamado Boss Records, a gente produzia música, né? Produzia banda Tom, produzia o grupo Boss, que era, inclusive eu era integrante, fiz um CD de house music, então eu trabalhei. Agora eu estou reativando a minha carreira de produção musical novamente por causa da minha questão de saúde, né, que eu não tenho mais. Eu vi que tu tá ali no piano, tá É porque com a deficiência visual que me foi acometido, ela me tirou a visão inteira do olho esquerdo, não tenho mais visão do esquerdo, e tenho apenas 30% no olho direito. Então eu passei a perceber o mundo de forma diferente, eu passei a escutar muito alto, passei a escutar detalhes, eu sei quem está batendo na porta, pelo jeito de bater, eu sei quem vai entrar antes de entrar, pelo jeito de caminhar, cada pessoa faz um som quando caminha, um jeito, uma pisada. Porque a tua visão diminuiu tanto. Então pra mim, por exemplo, tocar ficou algo extremamente automático. Algumas melodias eu tiro só de lembrar. Eu nunca toquei aquela música, eu não sei que notação, mas eu lembro, eu acho 2, 3 notas e pronto, eu toco a música. Por causa que eu passei a experimentar o mundo de forma diferente. Aguçou outros sentidos. É o que o cérebro faz, né? Porque na verdade você sempre escutou aquilo. Só que o cérebro não prestava atenção naquele. Exatamente. O álbum pré-frontal te bloqueava e tu não é um filtro, né? Senão a gente enlouqueceu. Eu tenho um péssimo hábito, assim. Eu sempre ensinei meu filho, mas não sempre espero assim, filho, quando tu está num lugar, não olha o todo não olha os detalhes. Olha os detalhes. Aí tu vê muita coisa sobre as pessoas, sobre o lugar que tu está. E é isso que tu está me falando. Eu passei a enxergar muito mais do que sem os olhos. Sem os detalhes, começou a entender. Porque eu tive a oportunidade de rever o César, eu conheci ele do meio político, né? E acabei encontrando ele novamente no piano do Hospital Santa Cruz. Tá? Num momento trágico, né? Que eu estava internado. Foi bacana rever lá, porque assim, as nossas noites tristes lá, às vezes sozinho, não tinha o que falar, nós tínhamos César para conversar lá, então nós tínhamos assunto a noite inteira. E o tratamento que eu faço quando eu preciso de internação, né, é uma quimioterapia de imunossupressão, não permite que tu durma. O remédio não te permite dormir, então normalmente eu fico 4 ou 5 dias acordado no hospital. Ele não dormia? É impossível dormir com aquele remédio, né? É igual tu tomar um balde de café expresso a cada meia hora. Você tem que pegar o César. Então explica primeiro, para te começar, explica para o pessoal o que tu tem. Qual é o... Em março eu fui diagnosticado com esclerose múltipla após diversas complicações de saúde nos últimos 2 anos. Tenho 36. Eu fui tendo complicações de saúde, inclusive em maio do ano passado eu perdi a visão, fiquei completamente cego em 48 horas. Foi muito estranho, 48 horas a minha visão apagou. Preto total. Ficou preto, eu tive que... Nossa, foi assim, assustador. Acharam que eu estava tendo AVC no hospital, uma máquina lá, não era AVC, claro, era uma formação neurológica. Mas... só para vocês entenderem um pouco como funciona, né? A esclerose múltipla ela ataca o sistema nervoso, uma doença autoimune que se auto-identifica o sistema nervoso como se fosse uma ameaça e ele vai lá e ataca ela e destrói o sistema nervoso.
Então é uma doença muito séria mesmo, exige uma série de cuidados muito sérios, né? Principalmente com relação à alimentação. Acho que a alimentação é o fundamental porque os gatilhos inflamatórios, eles todos iniciam no intestino. Alimentação. Lá no intestino, nas microvilosidades intestinais, são aquelas ruguinhas que tem no intestino, né, para aumentar a área de absorção dos alimentos, por isso que as microvilosidades no intestino. Se pegar uma secção do intestino, você vai ver que é uma série de vilosidades nela. Ali, onde há depósitos, quando há, principalmente o trigo na alimentação, o açúcar é por causa da resposta insulínica. A resposta insulínica ela é inflamatória, porque ele inflama a glicose para acumular ela sob a forma de gordura embaixo da pele, né? Que chama glicogênio, que a insulina transforma a glicose em glicogênio e acumula embaixo da pele. Ele é quase médico, sabe? Não, eu sou médico. Não, ele começou a observar um mundo diferente, ele começou a entender o que ele tinha. Eu precisei, exatamente. Eu não quero de forma alguma pagar de médico, não tenho nenhuma pretensão. Eu toquei justamente nisso para deixar registrado. Eu fui pesquisar, né, mais a respeito de forma profunda, por causa de uma questão de qualidade de vida. Eu acho que a pessoa mais interessada nisso sou eu mesmo. Eu quero deixar, não tem ninguém mais interessado do que eu mesmo. Eu quero deixar um registro. Da última vez que eu te vi aqui na frente do Mira, esse ano que eu te vi, tu tá totalmente diferente. Tá muito. Tu via que era um César ali, um César saudável agora. Sim, eu estou mais saudável do que eu jamais estive. Eu perdi 40 quilos, né? Eu comecei a fazer uma dieta muito específica, porque os problemas começam no intestino. Então a dieta ela é fundamental. Você é um cara que comia super bem, né? Eu continuo comendo bem. Não, dieta não significa passar fome. As pessoas dizem. Não, eu estou dizendo que tu comia de outra forma. Quando eu te conheci no eu restaurante tudo, da cidade, né? Hoje eu como... era Dragon Ball, assim, comia... Eu continuo comendo bastante, né? Eu vou almoçar como mais de 1 quilo em cada refeição. Eu não posso passar fome, até por causa do meu psicológico. Só que eu como coisas que não disparam a insulina no corpo. Se tu não tem resposta insulínica, tu não acumula gordura. Enquanto tu não tem a tua glicose baixa no sangue, não importa quanto tu comer, essa história de calorias é muito relativo e é um nonsense geral entre as pessoas. A questão não é as calorias, a questão é o que tu ingeriu e qual é a resposta que o teu organismo dá para aquilo que tu ingeriu. Então, por exemplo, se eu não como nada que gere resposta insulínica, ou seja, carboidrato, açúcar e outros grãos, eu não vou ter gordura acumulada. O meu corpo vai começar, eles chamam os corpos cetônicos, eles são produzidos pelo fígado, que nada mais é do que tirar o glicogênio debaixo da pele, da gordura, e jogar isso na forma de glicose de volta para o sangue. Isso acontece após alguns dias sem ter resposta insulínica. Se tu não comer nada que te dê resposta insulínica, o teu fígado vai começar a ter que soltar glicose no sangue. Isso é o emagrecimento. Por isso que a quantidade não é o importante. O que importa é o que tu come. Tu tirou o que da tua comida então? Eu tirei todos os grãos, todas as farinhas. Eu sou de grãos somente oleaginosas. Sim. Oleaginosas, eu como. Ficou mais então na salada e na salada e carnes, todos os tipos. E todas as folhas. Legumes somente em cima da terra. O que estiver abaixo da terra tem amido. Então, não se come verduras, legumes que estão embaixo da terra. Mandioca, beterraba. Pelo contrário. Meus steaks, se eu te mostrar as fotos aqui, tu vai ficar se tu acompanhar. Mandioca aqui embaixo da terra. Mandioca, batata, pode esquecer. Cenoura dá pra comer. Uma vez por dia eu como cenoura, porque ela tem bastante vitaminas do complexo B, ela é interessante pra saúde. Então eu como. Mas assim, é uma cenourinha pequena ralada, misturo na salada. O que não dá para comer é a cenoura cozida. Porque quando o alimento cozido, ele aumenta cerca de 65% as suas calorias. Aliás, o grande advento da inteligência do ser humano ocorreu por causa da descoberta do fogo, mas não do fogo em si. Por causa que nós passamos a cozinhar os alimentos. E após cozinhar os alimentos, como aumenta muito o número de calorias, o ser humano, lá 300 e poucos mil anos atrás, ele passou a desenvolver a sua inteligência. Porque tinha calorias, excesso de calorias que permitia o cérebro se desenvolver. Tá, então, eu tenho só uma pergunta interessante para fazer para quem está em casa, deve estar achando um pouco complexo. Tu está explicando de uma forma muito clara, mas assim, como identificar quais são os sintomas principais? No teu caso, tu teve a cegueira do olho esquerdo em 48 horas, como tu disse. Então, mas quais são os sintomas? São inúmeros. Isso varia de pessoa para pessoa? Então... É porque cada vez que a crise ela começa, ela cria um tipo
de problema de saúde Só totalmente repete o nome da doença diferente. da crise. É esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Quando há uma crise inflamatória no sistema nervoso, ela ataca cada vez áreas diferentes. Um dia ela ataca a tua memória. Por exemplo, um dia eu esqueci como falava português. Eu não conseguia dizer as palavras. Eu via, porque o ser humano não pensa em palavras, ele pensa em imagens. Eu via a imagem das coisas e eu não conseguia dizer copo em português. Bizarro. Bizarro. Aí outro dia aconteceu o mesmo com o inglês, 3 meses depois. Aí depois, então, cada vez são sintomas diferentes. Então não tem como dar um diagnóstico para você saber eu estou com esclerose múltipla. Eu mesmo tive que passar por diversas situações de complicações de saúde até o médico poder dizer: César, eu acho que tu tem que fazer uma ressonância magnética na tua cabeça e da coluna. Que é um exame muito claro. Não é toda hora que o médico pede esse exame. Sim. Mas eles só pediram quando ele tinha quase certeza que eu tinha esclerose. Mas a primeira internação, há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 4 meses atrás, o Dr. William tinha me avisado, né, quando ele foi me visitar no hospital na internação, ele disse: César, grande chance que tu tenha esclerose múltipla, mas precisa acontecer muito mais fatores. Tem que ter mais fatos ocorrendo para eu poder dar esse diagnóstico, porque não é assim do nada. Mas na ressonância magnética apareceu, eu vi em Natal, tudo marcado de bolinha verde. Naquele encontro no hospital que eu te encontrei, ali que tu descobriu ou não tinha descoberto ainda? Não, já havia descoberto. Ah, tá. Ali tu já estava fazendo tratamento. E aí, como é que fica a cabeça? Entra em... Então, como eu estava falando com o Fernando antes, né? Eu levei muito tempo para falar sobre esse assunto abertamente, como eu estou falando agora, de forma tranquila. Primeiramente, o psicológico, né? Abala muito, tipo, eu abri mão de todos os meus planos, meus sonhos que estavam acontecendo, coisas que eu lutei a vida inteira para chegar naquele momento e agora aquele momento me foi tirado. Deu um baque na minha cabeça. Que quando nós nos encontrávamos mais vezes lá no restaurante de um amigo Sim, nosso, de um amigo nosso comum. Tu falava dos teus planos, as viagens que tu queria fazer, Sim, tu me contou tudo que tu fez no exterior, que tu trabalhou. A gente Tu foi até gourmet lá fora, né? Tu foi chefe gourmet lá fora? Fui chefe de cozinha, fui também supervisor do Cesar Reis College, que é o Culinary Arts de São Paulo. Isso a gente vai falar na sequência. Você vai depois não puxar. Não podemos esquecer, isso é importante. Não, eu lembro, porque a gente já saiu falando. Eu vou buscar pra você. A gente já saiu falando francês, né, César? Oui, petit peu, mais je parle français avec toi. Já dói. E aí o cabeção, tipo assim, o mundo caiu. O mundo caiu, eu fiquei com bastante, eu fiquei meio abalado. Aí fui procurar ajuda médica, comecei a cuidar da minha saúde, eu passei em diversos médicos diferentes para cuidar de diversos fatores, porque a saúde não é só uma coisa específica. Né? Eu sei, eu faço check-up todo ano. Então, a partir dali eu comecei a ter de novo uma base, a minha saúde foi melhorando, eu fui emagrecendo, a minha dieta está funcionando, os protocolos que eu estou praticando estão funcionando. Então, no final das contas, eu não posso dizer isso de forma tão explícita, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, essa doença, porque eu passei a enxergar o mundo de uma forma diferente, eu percebi o que era realmente importante e o que não era. Hoje eu só faço aquilo que realmente me importa e me faz bem. Dá prazer. Isso eu acho que é fundamental. Acho que eu vejo que tu convive bastante com a tua mãe também, isso é bacana. Né? Eu estou morando com a mãe, né, por causa das complicações de saúde. Eu fui obrigado a ter alguém dentro da minha casa, porque sozinho não tem como, né? Diversos momentos que eu tenho que eu não enxergo as coisas. Eu abro a geladeira, não enxergo nada dentro. Eu tenho que deixar tudo em potes transparentes e bem na parte alta. Tem toda uma sistemática, uma falta de visão. Né? Porque a gente, assim, quando se ouve essa palavra um pouco complicada, esclerose múltipla, né? Isso eu já vi em outros programas na internet, no próprio YouTube, né? Que as pessoas se apavoram. Algumas delas, elas vão indo e vêm a óbito. Outras se tratam, outras buscam esclarecimento, como tu está buscando. Outras precisam, inclusive, de acompanhamento psicológico. Isso eu acho que é muito necessário, né? Enfim, muda toda a tua vida. Página 2. Tá na 1, tá projetando, daqui a pouco... É outra vida totalmente nova. O César até disse que... Em todos os aspectos, totalmente novo. Até acho que o César, ele comentou aqui, tem que criar um canal no YouTube só para falar sobre isso. É importante, porque é interessante. Ajudar o ponto dele. Buscar conhecimento e ajudar o próximo. Linguagem médica é a coisa mais difícil que tem. Eu tenho que parar de tratar em português. Eu vou em médicos constantemente, então eu acho que contra médico eu não tenho nada. Eles te abriram as portas justamente para mostrar o que tu tinha. E aí tu foi buscar informação. Até agradecer ao Dr. William Hudson, porque o Dr. William Hudson é meu médico. William Hudson. William Hudson, ele é aqui de Santa Cruz? É de Santa Cruz. O Dr. William,
Não, o Dr. William é intensivista, mas ele trata de diversas coisas. Ele que acertou a minha saúde. Olha só. Foram as práticas que o seu Dr. William Nobre, parabéns aí, foi um grande amigo nosso. Dr. William, eu tenho um respeito muito grande por ele, a admiração pelo profissional que ele é. Ele é um médico, para mim, assim, fora, out of the, né, ele fora dos padrões, ele é um cara muito legal que tem, aí tu imagina, tu teve essa condição de estar tendo essa ajuda médica, esse acesso. E quem está aí olhando esse podcast e não tem? Depende puramente da rede pública, médico que só consegue marcar. Eu não posso reclamar da rede pública. Não, meu testemunho aqui, não, eu também não posso. Eu não posso reclamar falando porque em casos que existem assim, sim, ó. a rede pública em Santa Cruz, A minha avó ligaram para nós para fazer um exame quando ela já estava morta. Eu entendo. Eu tenho uma vantagem, né? Não sei se pode ser chamado de vantagem, mas é que o paciente de esclerose múltipla, após o diagnóstico, ele tem uma previsão legal, ou seja, por lei, ele recebe atendimento médico e jurídico na frente. Então, eles são obrigados a me atender agora. Prioridade. Tanto no hospital quanto na justiça, caso eu tenha algum processo, sei lá, qualquer coisa que seja. Não pode esperar. Então, tem que ser julgado no mais celeremente possível. Tem que ser rápido. Então, eu não vou fazer no hospital. Caso eu tenha alguma crise, eu vou ali, eu chego ali, dou meus documentos, tu sabe, eu trabalho ali, eu vou direto, já me coloco, já a quimioterapia no braço, já me deito no meio, e ele sabe disso, porque ele já passou por isso comigo lá. Eu fico imaginando vocês conversando a noite inteira. Isso tem assunto para mais, né? Nós temos muito. Eles viram que nós ficávamos falando sobre o quê? Sobre política, sobre dinheiro, principalmente. Mas a parte do gourmet que eu não sabia, mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá. Então, e hoje tu tá. Realmente, como tu diz, eu me reencontrei, busquei o caminho, me trato, curei meus enfermos internos. Porque a gente não tem condições de mudar aquilo que não está ao nosso alcance. E, então não vale a pena sofrer por isso. Se eu não tenho controle sobre isso e não vou mudar, não tenho o que fazer. Aceita, né? Aceita e segue em frente, anda isso, aceita. E passa a ver o que eu posso controlar na minha vida. E foram essas coisas que eu comecei a ter controle. Sobre as coisas que estavam ao meu alcance, sabe? Então eu pensei, o que eu posso fazer hoje, agora? Com o que eu sei, com o que eu conheço já, que eu tenho de bagagem nas costas. E vou começar a fazer isso, com essa vida que eu tenho agora. Aquela vida que eu tinha antes não existe mais. Brincar com os brinquedinhos que tem, né? Não só brincar, né? Eu digo da vida. O sonho, às vezes a gente tem um sonho. Aquele sonho não existe mais, ele não é mais possível para mim. Mas apareceram outros sonhos nesse caminho, muito importantes, inclusive. Então, no final das contas, eu hoje, falar isso é difícil, mas eu agradeço por tudo isso que está acontecendo. Bem interessante dizer isso, mas eu realmente não, mas eu entendo o que tu quer dizer. Porque eu nunca tive tanta saúde, eu nunca tive tão bem. Eu estou te achando super bem. Tu tá com uma aparência ótima, você tá saudável. Não que antes não tivesse, não, mas eu estava doente. Por isso que eu estava doente e eu não sabia. Não tinha como eu saber o que estava acontecendo comigo. As coisas começaram a acontecer e eu não sabia o que estava acontecendo. Quanto tempo já estava aí? E o cigarro parou? Não, o cigarro ainda não. Chegou, ainda não. Mas, assim, a cegueira foi, eu acho que o ponto principal, né? Tu não poder enxergar seu livro. Aquilo ali foi assim, me abalou de uma maneira, cara. Eu leio muito. Porque imagina, tu não enxerga mais. Eu não podia ler, cara. Aquilo ali tava me deixando doido, sem poder ler. Nossa, eu tava ficando. Você foi o cara que gostou muito. Eu leio muito, eu preciso ler, sabe? Eu leio rápido pra caramba. Eu não olho notícia porque eles falam muito devagar. Tu já mediu o teu QI? Já, cara. Como é que foi? Eu não vou dizer o número, muito alto. Quanto por cento a mais do normal? Bem bastante, tipo 1% do mundo. Por isso que ele é disciplinado, né? Falar com César é falar sobre todos os assuntos. É uma genialidade, uma genialidade. Não, eu não acredito em genialidade, né? Não, no sentido figurado, né? Não, é que tu pode, que a gente pode falar com no sentido figurado. Diversos assuntos. É porque se tu botar a cara no livro e ler ele, tu vai aprender, tá ligado? E aí tu lê, bota a cara no livro amanhã de novo, e depois de amanhã. Imagina isso em 20 anos da tua vida, agora imagina em 30. O quanto tu aprende e evolui só nessa leiturinha ali. Então, a maioria das pessoas, elas têm preguiça. E elas acham que alguém que aprendeu algo com um gênio, mas não é gênio, né? Não tem gênio. Eu ontem à noite falei pro Fernando, eu li um livro de 700 páginas. E eu gosto de ler livro. Meu pai... Não passei a noite. Eu usei melhor o meu tempo. Meu pai, eu contei na caixa,
Meu pai deve ter lido toda a biblioteca do SESI quando existiu, existe. Sim, existe. Eu chegava, ele vinha com os livros assim, ele vinha com 5, 7 livros, ele dava uma pilha assim, quando tu vai ler tudo isso aí, eu ficava indignado. Boa! E ele disse assim, eu conheço, tu falava um assunto numa parte do mundo com ele tinha assunto, dizia. Eu disse, pai, tu nunca foi lá. Eu sempre viajei pelos livros. A leitura é deveras importante. Essa frase eu nunca esqueci. A leitura é deveras importante, cara. Chegou a época de ver aquela revista que na nossa época tinha, porque nós já somos cinquentinhas, né? E eu não tenho a menor vergonha de dizer Bem isso. vividos. National Geographic. Muita experiência. National Geographic que eu pegava emprestado na biblioteca da antiga Unisc. Sim, na Facebook. National Geographic. Que eu tenho algumas em casa ainda, porque eu consegui comprar através do meu trabalho e era caro. National Geographic, gente, era ler aquilo ali, viajava pelo mundo, pelo planeta, pelos animais. Naquela época nós não tínhamos a internet como hoje, né? Não. A revista era a janela do mundo, mas não tinha o Google, o YouTube. Hoje em dia não precisa mais ter revista. Eu assinava super interessante, pequenas empresas, grandes negócios e a revista Cláudia. As três que eu assinava. Olha, tem duas coisas do mundo que eu não esqueço assim. Uma foi. Qual adolescente olha pequenas empresas, grandes negócios? Eu morei muito tempo de manhã, final de semana, acordava cedo. Revista. Revista não, mas o programa eu olhei muito. Tem duas. Não, revista, gente, papel. Revista não. Eu tinha pequenas empresas, grandes negócios. Não, só olhava na TV. A super interessante é a Casa Cláudia, que eu sempre gostei de decoração. Pessoal, Olha, qual adolescente vê isso? Nenhuma. Eu tenho duas passagens que eu esqueço. Uma que foi quando o telefone ficou acessível para todo mundo, ele veio, o smartphone. Tijolão, né? E outra, tu pode fazer tudo, é só pesquisar e ler. Eu faço tudo. Cara, disse tudo, agora repete isso olhando para lá. Tu pode fazer tudo, é só pesquisar e ler. Ouça. Perfeito, Fernando. Isso aí dá um short, dá um corte. Vou fazer um corte. Isso é um corte, Porque assim, ó. O pessoal que está na escola, eles entram no Google, copia e cola e entrega o trabalho. Só que existe uma página chamada Plagiarism. Então tu verifica, isso na Universidade da Suíça, isso era verificado. Aqui já estão fazendo nós isso. escrevíamos artigos acadêmicos, né? E daí um dia eu escrevi um artigo e o professor ficou surpreendido porque deu 0 plagiarismo. Até 15% é aceitável, porque tu vai usar assuntos correlatos que tu leu de um outro artigo. Tinha um percentual que E era sobre o economic turnout, o meu assunto que é sobre crises econômicas. E eu tinha acabado de sair do Brasil do olho do furacão de uma crise absurda de 2014 a 2016. E o professor chegou para mim e disse, nós temos um problema aqui. Eu disse, pô, professor, eu escrevi um negócio da minha cabeça, eu tenho um texto lá que, pô, eu pesquisei aqui e deu 0 de plagiarismo. Ele disse, tem alguma coisa errada com isso aqui. Tu tem que ter... Ali não tem referência nenhuma. Eu disse, a referência é da minha cabeça. Mas como, de onde ele tirou esse texto? Eu digo, ninguém me contou isso. Eu vivi isso na pele. Tu veio de lá? Daí, eu tinha vindo do Brasil, pô, saí do olho do furacão, cara. Não, eu perdi minha empresa, tudo aquilo ali foi um dos piores momentos da minha vida. Só dá pra comparar com a morte do meu pai, o que eu passei em 2014, 15, 16. Então, aquela crise econômica me fez passar diversas provações na vida, que aquilo ali eu não queria nunca mais pra mim, sabe? A ponto de ir embora do Brasil, do exterior. E aí foi engraçado o professor perguntar de onde é que você tirou isso. Eu disse, professor, eu vivi isso na pele e ninguém me contou. Eu estou só relatando aqui, colocando o que eu vi acontecer passo por passo, fase por fase. E ele chocado. Ganhei nota 10. Olha como pesquisar, ler é importante. Esses dias eu queria fazer um vídeo para a internet ali, para o Brotirica, dos pães ali que a gente faz, né? Falando nisso, vamos fazer o jabá, né? Jabá! O nosso patrocinador Brotirica, a nossa querida Kátia Hermes Grupo Eventos. Kátia Hermes, eventos e serviços, aguardem novidades em breve. E a Dry House aí está chegando com distribuição de vinho, espumante, café e mais um caminhão de coisa que nós vamos sentar para experimentar. Muitas novidades, César. Mas eu estou vendo lá numa dessas minhas pesquisas, rapidinho, só para florear aqui um pouco, o tal da inteligência artificial. E entrei lá no GPT. Entrei lá botei umas informações lá, pum, deu um texto pronto, que eu já teria que ter um jornalista, às vezes, para escrever tudo que eu fiz. Copiei e levei para um outro IA, uma outra inteligência artificial, que fez os vídeos, botei as fotos. Cara, assim, ó, pessoal, sem exagero, eu fiquei espantado. Acho que em 10 minutos eu fiz um vídeo que eu nunca ia fazer na minha vida. Teria que ter um profissional de marketing para fazer isso. O robô fez para ti. O robô fez para mim. Olha, aí quando falam que vai ter profissões que vão terminar... Inúmeras. Inúmeras. Sabe quais são as que não vão terminar? As que exigem criatividade.
Sim. O robô não tem como ser criativo, porque Criativo, a criatividade ela é a associação que a gente faz de informações dentro do cérebro. O robô não tem essa condição de criar uma ideia nova, de associar. Não tem coração, não tem alma. Não é alma nem coração. Mas não tem que ter um pouco de... É uma coisa que a ciência não consegue provar, que chama mente. Ninguém sabe o que é a mente humana. Não tem comprovação científica, não tem aparelho que meça a consciência. Tem lógico. Então, a gente não sabe, por exemplo, aonde está a consciência do ser humano. Não tem comprovação científica, médica nenhuma. Já tentaram de tudo que é forma. Então, a consciência não tem como ser medida, como ser verificada, ou então auferida. Não existe. Isso dá um short também, cara. Isso não existe como. Falando em short, te interrompendo de novo. Por favor. Tu vê, né? Um cara de 54 anos, não sou programador, não sou nada, fui lá, entrei no IA, fiz um vídeo em 2 sites, tá? Então é só pesquisar e pessoal. É só interesse. Não espere o mundo cair no colo. É uma ferramenta incrível, se tu souber utilizar ela, serve. Usar ela bem? Não sou vídeo, no teu trabalho dela, é maravilhosa. E aí eu te pergunto... Só que ela não cria nada. Tu tem precisa do ser humano atrás. Nessas tuas pesquisas, quando tu descobriu essa nova condição, esse novo despertar do teu ser, vamos dizer assim, a tua nova despertar, vida, né? É um despertar. É porque a vida que eu tinha antes não existe mais, acabou. Sim, Cada caminhada só não existe que mais. agora tu tem um novo caminho para trilhar, um novo mundo que tu tá descobrindo, como tu acabou de comentar, tu aguçou os outros sentidos que antes era tudo um só, e agora tu ouve melhor, tu percebe melhor as coisas. Cheiros, Aí eu te pergunto assim, ó, essa tecnologia, eu sei que tu sempre foi um cara que estudou muito, mas isso também te ajudou bastante a ter todo esse conhecimento que tu tem hoje, né? Embora tu tenha bons médicos, como tu falou, sim, né? Mas é que eu acho que a tecnologia, ela tá aqui como uma ferramenta. Pode usar ela por bem, se tu souber usar. E ela hoje, ela está totalmente democratizada. Todo mundo tem acesso à tecnologia hoje. Hoje tu compra celular com R$300, smartphone, cara, com 8 GB de RAM. Esse dia tu estava olhando até o pessoal tá fazendo anúncio, que era o melhor telefone mais barato que existe. Que ele já tinha 8 GB de RAM. Olha só. Então, tipo, com esse celular, tu faz qualquer coisa hoje na internet. Tu acessa qualquer informação em qualquer lugar do mundo. Então, cara, hoje está muito, a informação hoje é tão acessível. O computador está na palma da mão, né? Esses eu vi o Elon Musk falando que uma pessoa, ele fala regular people, uma pessoa comum, ele fala pessoas comuns, elas têm hoje mais acesso à informação do mundo inteiro do que o cara que tinha o maior acesso à informação nos anos 90 que tinha. Certo que sim. Tu entende? Um presidente mundial, um líder, alguém que tinha muito acesso a informações. Hoje a gente tem acesso à informação muito maior do que essa pessoa tinha lá em 90, nos anos 90, a gente tem hoje. Na palma da mão. Eu tenho 2 celulares, eu uso 2 telefones. Então, 2 top de 2 flagship, só para vocês terem uma ideia do quanto ele está na tua mão. Só não faz quem não quer hoje. O meu tem tudo. Só depende daquela pecinha. Eu tenho um notebook bonito. bonito. Fica atrás. Essa pecinha que fica atrás ali, que mexe com os dedinhos assim. Essa pecinha aí. É o BIOS. Conhece o BIOS? Não, meu BIOS não. Sempre que dava problema na área de informática das empresas que eu trabalhei, dizia, problema de BIOS. Aí o chefe perguntava... Quem é que é o BIOS? O que é esse BIOS? Bicho ignorante operando o sistema. Mas acontece muito esse problema aí. Tem muito a Nádia, que era gerente, foi nossa entrevistada aqui, a Nádia Roy, que era gerente da FUBRA, ela comentando, eu perguntei para ela, Nádia, conta para nós algumas situações engraçadas que aconteceram com os clientes, né, as pessoas que tu conheceu nesses 28 anos de carreira dentro da FUBRA, e ela um dia comentando lá que teve uma senhora que comprou um aparelho lá, uma máquina de fazer pão. Isso. Que a máquina não funcionava, que veio com defeito, que não sei o que, a ponto da Nádia sair da FUBRA e na casa dela, adivinha onde é que estava o problema da máquina? Não estava ligada na tomada? Não, estava na frente da máquina. Do BIOS. O BIOS, ela não tinha controlado a temperatura, tipo, essa tu gravou, né? Sim. Como é que tu vai assar o pão com temperatura 0? Zero não assa nada. Mas o assim, problema estava na frente do forno. Aproveita, sim, não tem o que fazer, né? Kátia, o que eu queria perguntar agora para pular essa parte da tua saúde, né? Sim. Eu não falo doença, eu falo saúde, né? Saúde. Acho que já tem que virar essa parte que tu está focando na saúde, né, cara? Sim. Como é que tu enxerga a tua saúde daqui para frente nos próximos anos? Só para nós finalizar esse assunto. Eu hoje estou melhor do que eu jamais estive. Né? Tá. Eu tenho o peso que eu tive a última vez com 14 anos.
Só para te ter uma noção, eu emagreci muito. E não só isso, meus exames, né, se for olhar meu hemograma, é impecável. Perfeito. Então, indo nessa linha, eu vou continuar com a alimentação correta. Eu não sei se é porque as pessoas não morrem de estenose múltipla. Ela não é uma doença terminal. O problema é que as pessoas acabam numa cadeira de rodas quando não tratam, porque vai dando lesões no sistema nervoso ao ponto de perder a mobilidade. Mas existe... Isso vai escalando, né? Isso é uma escala, vai escalando. Mas existe também dentro da escala de saúde, os problemas que pode vir que tu já está adiando, mudando. Eu estou empurrando mais do que eu posso para frente. Mas também existe, voltando ao assunto de tecnologia, a questão quântica agora no futuro, diz que a tendência, nós vamos dar um pulo evolutivo de uns 1000 anos aí. Eu tenho uma certa confiança, eu estudei muito sobre astrofísica na vida, eu era nerd de colégio, né? Então eu gostava muito de matemática, física e química. Mas tu atualizou isso nos últimos anos? Sim, eu estudo astrofísica, é a coisa que eu mais leio, né? Eu sou meio tarado por isso. O que acontece o que é quântica? Sem viajar. Tá, eu vou tentar explicar bem rapidamente. A teoria quântica, ela conflita com a teoria da relatividade geral de Einstein no quesito dos buracos negros. O que é isso? Se tu pegar a mecânica newtoniana da física, ela funcionava muito bem para a Lua, para o Sol, para a Terra, aqui para o movimento dos astros que a gente vê aqui em volta. Aí, quando a gente pega um ambiente de altíssima gravidade, como em volta do Sol, pega Mercúrio fazendo a translação do Sol, as regras da mecânica newtoniana não funcionam lá, quando tu aplica a fórmula. Agora, por isso que Einstein criou a própria relatividade geral. A relatividade geral, quando tu aplica com escalas maiores, com massas enormes, com gravidades enormes, ela funciona perfeitamente. Sabe o que é o mais engraçado? É que se tu aplicar a mesma lei, a mesma fórmula da mecânica da relatividade geral em escalas pequenas, ela se transforma nas fórmulas da mecânica newtoniana. Mas agora vamos para explicar por que eu introduzi esse assunto. Porque na questão quântica, né, ela é uma outra mecânica que trata do movimento da matéria, das partículas, a níveis minúsculos, porque se comporta totalmente diferente do que a matéria, a macro, né, aquela que a gente enxerga com os olhos, a nível quântico. O que é quântico? Vem de quantizar, poder calcular, é saber qual é o spin das moléculas, né, se ele é positivo ou negativo. Basicamente é isso. Então, até hoje, tentando fazer a teoria de tudo, que vai unificar a quântica com a relatividade geral, que seria o óculos supra-sumo da física. Quem descobrir isso vai ganhar o prêmio Nobel, com certeza absoluta. Então, eu não acredito nesse que você está falando, que o nome quântico ele é muito mal usado. Eles roubam a semântica do nome quântico, agora tem coach quântico. Tem um monte de porra quântica, cara. É que nem música sertaneja, tem 300 tipos de música sertaneja. Mas eu me refiro só assim, a área tecnológica desenvolve alguma coisa quântica dentro disso que está falando, que vai haver uma evolução da medicina, e quem sabe daqui a 10, 20 anos isso não aconteça mesmo e não venha te ajudar também nessa questão. Mas você tem que estar inteiro para poder receber tem que isso. estar bem, né? Tá? Pessoal, é isso que a gente, quando tinha intervalo no hospital, nós ficávamos nessa viagem, pegar assunto quântico, nós vamos fumar uma maconha, só um bate-papo legal. A gente não precisa disso. Vamos falar de coisa Agora vamos diferente. falar de comida. Das viagens, falar da tua experiência no exterior. Vamos mudar agora. Isso. Vamos falar das tuas, bastante. literalmente, Qual é o país viagens. que tu mais ficou? Foi na Suíça, né? Suíça. Eu residi por um período da Qual faculdade. cidade tu tá lá? Eu comecei em Lison, onde foi o meu curso. Fica da capital a quantos quilômetros? Só para dar uma... Lison fica próximo a Montreux, próximo a Geneva. Traduz isso? Geneva, na beira do Lago Leman, que é da capital. Não é capital, né? Não, A capital é Berna, mas... Da capital, da distância de quanto? É porque existem várias capitais na Suíça. Tem a capital política, a capital econômica, que é Zurique, a capital política, que é Genebra, e a capital... aliás, a capital política, que é... A mais próxima. Mais próximo. Eu desci, a gente desce, a maioria dos voos do Brasil vai a Frankfurt, né, ou a Roma. Desde Roma a Genebra, sempre, né? Desce Genebra e pega trem. Tá, enfim, comecei em Lison, que é bem nas montanhas, 4.600 metros de altitude. Era bizarro lá quando cheguei. Neve 8, 10 meses por ano, cara. Neve nossa, neve. Não, neve de tu pisar e enterrar até a virilha, assim. Aí eu me formei, após a formatura eu fui fazer um estágio em Lucerna, Foi estudar o quê? Desculpa. Eu fui estudar culinária arts. Aí eu fiz um estágio... Arte da culinária. Aí eu fiz um estágio em Lucerna, culinária arts, eu era supervisor lá.
Daí, isso é uma escola culinária. É o Culinary Arts Switzerland, é a mais é a chefe Mosman, ela conhece porque ela sabe o que é o Mosman. Eu preciso que tu traduza, que nem todo mundo Eu tive conhece. aula com o Mosman. O Mosman é quem fez o banquete da princesa Diana. O cara que ele tem um museu e ele tá vivo. É a única pessoa viva que tem um museu que eu conheço. Nunca vou falar. É tipo assim, da estrela Michelin pra cima. Tá? É mega power das galáxias. Daí aconteceu o Covid, né? Como a Suíça ela é uma confederação, né? O próprio nome da Suíça não é Suíça, é Confederação Helvética, né? Que isso, né, foi alterado porque CH em alemão é Schwyz, é o fonema Schwyz, então por isso que o nome é Schweizerland, terra do Schwyz, do CH, terra do CH, porque é a Confederação Helvética. Então cada cantão na Suíça tem autonomia total sobre a legislação, eles podem definir o que eles quiserem. Então o cantão de Lucerna, onde eu estava trabalhando, fechou para o Covid lá, o cantão, o pessoal decidiu e fecharam. E daí eu fui mandado para casa, fica numa espécie de auxílio lá, fica em casa. Passou 30 dias que eu estava em casa, meu chefe me ligou, César, tem uma vaga aberta na outra filial do César Hitz College, do Culinary Arts, lá em Briga, ou Briga em português, Briga. Fica próximo à fronteira com a Itália. Tu aceitaria trabalhar lá? Porque lá tem a vaga, quando você fazer processo seletivo, tu já está pronto, já conhece o serviço. Ele claro que eu vou, eu não queria voltar para o Brasil, né? Vamos lá. E aí fiquei em Briga por mais de um ano lá, trabalhando em Briga, um ano e 8 meses, mais ou menos, 9 meses em Briga. Foi uma experiência incrível, né? Ser supervisor, trabalhar com a galera, organizado, de tudo que é lugar do mundo. E muita parte de atendimento sempre, né, César? Atendimento classe A+. A+. Não, o serviço é impecável. Aqui no Brasil não tem nada. Não. O mais próximo que eu cheguei disso aqui foi lá no Le Président, do chefe Jacan, que eu jantei lá alguns meses atrás. Eu vi uma foto do... Ele sentou na mesa, conversou comigo, bebeu uma champanhe francesa. Ele é o queridão? Ele é queridão, cara. A gente tomou 2 garrafas de champanhe francesa, velho. Isso aí de lá com as pernas mole, rapaz. Mole. Eu conheci esse pessoal no Clube Med e Rio das Pedras, que eles se dão muito bem, obviamente. Para quem já ouviu falar no Clube Med, já foi, é uma rede francesa que era referência no mundo por ter sido a maior rede. Hospitalidade impecável. E assim, all inclusive, o primeiro grupo hoteleiro no planeta a ter o sistema all inclusive, onde tu paga e está incluído café da manhã, almoço e jantar. Bebidas à parte, depois passou a ser à parte, né? E o Yannick Daudet, que é o diretor-presidente do Clube Med para a América Latina, trazia os amigos dele final de semana, e foi ali que eu conheci esse pessoal da altíssima gastronomia mundial, né? Então era assim, eu estou sentada aqui, Katia, je veux vous apresenter mon ami, papapá, e eu, olá, bonsoir, boa noite, bababá, e nem sabia que o cara era pica foda das galáxias, assim, sabe? Então essa galera que a gente, por isso que as nossas conversas, quando a gente se encontrava, era assim, né, Zé? A gente teve acesso a experiências que a gente nem eu sequer imaginava que eu devia estar fazendo que eu vivi. Eu tinha vontade, eu tinha anseios de correr o mundo, de fazer que nem o Bilbo Bolseiro, de fazer a minha aventura. Eu sempre quis muito fazer a minha aventura. Eu li Senhor dos Anéis, vi o Hobbit, aquilo sempre me marcou. E eu não imaginava viver nada das coisas que eu vivi, nem na área culinária, tu não quis seguir isso? Não tem condições de sobre. Mas antes? Antes sim, tinha planos, tinha projetos que estavam em andamento. Tu chegou a ser sommelier, né? Sim, eu tenho certificação de sommelier. A gente conversou muito sobre eu fiz o curso sommelier, fiz curso de barista. Eu aproveitei todas as oportunidades que a universidade me apresentou lá. Tudo, porque eu pensei, isso aqui é uma vez na vida, eu nunca vou ganhar agora. Tu já está ali, né? Eu fiz tudo, fiz todos os cursos, desde degustação de uísque, charutos, barista, sommelier de vinhos. Eu faço a descrição de um vinho impecavelmente. Para mim mas não me pertence mais, eu não bebo mais. Sim. Esses dias eu tomei uma taça de vinho. Para não dizer que não. Um resveratrol, ele é importante. Sim, também. Mas nada, eu sempre digo, nem tanto ao céu, nem tanto ao tempo. Uma taça não tem problema, né? O que eu não posso fazer é tomar 2 garrafas. Tomar todo dia, né? Não, todo dia eu nem consigo, cara. Eu nem gosto de beber, para mim não me apetece. Isso. E teus planos agora é a música? No momento a música, né? Por causa, eu também faço umas assessorias para a Suíça de marketing, comunicação. Eu sou muito amigo do presidente do escritório de turismo do Cantão de Valles, na Suíça. Eu atendo ele já desde o tempo que eu estava lá.
E aí agora a ideia deixou um legado, ele abriu uma trilha de temática de dinossauros, uma área pública na Suíça, lá, coisa mais linda. Então ele constrói os dinossauros, as fósseis e monta, expõe, faz painéis. E aí eu disse, ele não tinha dinheiro, porque é uma coisa que ele faz com voluntário, eu disse, cara, tu não tem Instagram, teu Instagram tem 150 pessoas, tinha 142 pra você usar. Eu disse, cara, vamos pegar e vamos trabalhar esse lugar, mas eu não sei como é que faz, eu faço tudo isso pra ti, eu trabalho com isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro, porque ele me pagou as outras vezes, né? E ele falou, eles são muito corretos na Suíça, tu trabalhou, tu tem que receber, tu não precisa ter um recibo assinado, não precisa ter comprovação, o cara mesmo, ele é correto. Aqui não, aqui se tu não fizesse o cara assinar, te dá um golpe. Se não fizer o contrato, o cara toma, porque foi o trouxa, né? Mas enfim, aí eu disse pra ele, cara, sem custo, sem custo, vamos fazer isso acontecer, eu quero deixar um legado. E aí a gente começou, fechou parceria, então eu atendo diversas pequenas situações lá no Cantão de Vales, em que eu faço marketing. Isso é um legado. É uma parques. trilha temática de hiking. Como é que fala hiking em português? Não sei, trilha de caminhada. Não, hiking é caminhar em trilha, subir. Não tem em português. Fazer trilha, pode ser fazer trilha. César, a gente precisa bater um papo fora podcast. Fora das câmeras. Fora das câmeras, que depois vocês ficarão sabendo. O YouTube corta o vídeo. Olha, o YouTube vai perder a tua monetização. Vai perder a monetização. César, na tua vida profissional, vamos lá, tu tá falando aí da... Minha vida Não, profissional. mas tu tá... Não, eu não tenho quase visão nenhuma, então... Nisso tudo que tu viveu fora do Brasil, as tuas experiências, né, em outro patamar de serviços que a gente está falando. Não tem comparação. Qual foi o dia que tu parou assim e falou, uau, tipo o dia mais incrível que tu... O dia mais incrível foi o dia que eu fui fazer o Trail Day no Culinary Arts em Lucerna. Explica pro pessoal que eles não entendem. Trail Day é um dia de testes, né? A vaga abre, as pessoas se inscrevem para a vaga, quem tá afim de trabalhar lá. E daí eles te marcam um dia e vem toda a turma que se inscreveu, vai lá e faz um dia de trabalho para a vaga. Era vaga de quê? Era vaga de supervisor, no Culinary Arts. E o meu pai me obrigou a estudar alemão, eu odiava alemão, eu estudei 9 anos alemão obrigado, eu não falava, eu odiava. Teu pai era aqui de Santa Cruz? Na verdade era. Cheguei lá na entrevista, cheguei lá no Trail Day, né? Eu tava fazendo o Trail Day, do nada... Você era num hotel? Não, numa universidade. A chefe chegou e disse, tu pode largar isso. E eu pensei, o que eu fiz de errado? Né? O cara acostumado, eu disse, só deixa eu terminar, né? Ela disse, não, larga agora. A senhora austríaca, super sisuda, super... Larguei. Ela disse, tu vem aqui no salão. No salão, ela vai te explicar melhor, é os mesmos do teu restaurante. Quando ela sentou na mesa, eu sentei na frente dela, tava todas as minhas coisas ali. Meu currículo, minha carta, tudo ali, tá ligado? Eu pensei, putz, grila. E ela olhou e falou assim, César que disse que tu fala alemão? Ela disse assim, que estranho, eu tive um presente de aniversário e não conheço ninguém que fala alemão. Eu falei, não, espera, você é um Deutsch, né? Tu não foi da Aí ela olhou, arregalou os olhos, né? Mas o ponto da questão não é esse, eu vou contar uma coisa bem pessoal agora que aconteceu aquele dia. Eu saí do César Reis com um dia para começar marcado e fui caminhando em direção à estação de trem. Enquanto eu caminhava em direção à estação de trem, eu olhei pro lado e eu vi o meu pai sentado assim por um segundo e ele fez assim, ó, pra mim. Cara, eu comecei a chorar, entrei em prantos, fui até a estação chorando. Já era falecido, né? E eu chorava e dizia, sim, meu pai faleceu faz quase 3 anos. E eu chorava e dizia, o velho, tô arrepiado, o velho tava certo, o velho tava certo, o velho tava certo. E eu chorava, soluçava e ia para a estação de trem para pegar o tempo para voltar para Lisã, porque Lucerna e Lisã fica 5 horas e meia de distância, é longe, é do outro lado. E eu fui chorando aquele trem todo, noite, tarde da noite, cheguei lá na universidade de volta, no dormitório, né, no meu quarto. E aquilo ali nunca vou me esquecer, talvez por isso que seja talvez o momento mais marcante da minha trajetória lá no exterior. Foi justamente o dia que, graças ao que meu pai me obrigou, que eu não gostava, eu odiava, eu fui o único do Trail Day, de todos os concorrentes, que falava alemão. E por conta disso eu fui contratado. Então, e também fui para briga por causa disso também, em vez de ser ido para todos os outros foram para a rua com a fechada do Coronel, eu fui transferido para a filial. Então, para mim, assim, foi muito importante, eu estou bem assim, até mexido com essa história, porque foi um ponto alto ali do meu pai. Eu chorava porque o velho estava certo, cara, e ele estava. Ele sempre teve, na verdade, a gente que tem essa maneira, como a gente é bobo quando é adolescente, né? Daí fica adulto, vira homem, no caso, você mulher. A minha avó fez o seguinte, eu sempre fui de família
família pobre, né? Também não. A minha avó Mas eu dizia gosto assim certo, pra eu mim, eu trabalho desde os 12 anos de idade, então minha avó dizia assim, quando eu tinha ali os 16, 17, Kátia, eu vou pagar pra ti uma carteira de motorista. Importante. Naquela época não tinha toda essa situação que tem hoje, tu tem que ter tantas horas de aula, não sei o quê, tanto é que a pesada, que roubava os carros dos pais, né, ia dirigir por aí, eles iam lá, passavam na prova porque eles já estavam andando com o carro. Eu não, dirigia prática, só que não tinha toda essa burocracia que tem hoje, com toda a razão, né? Custo também, né? Aí a minha avó dizia assim, eu disse, pô, mas eu não tenho carro, por que eu vou ter que fazer CNH? Não, porque tu vai começar a trabalhar daqui a pouco com carteira e isso vai te diferenciar de todas as outras pessoas. E aí, tu sabe que foi essa mesma pegada que aconteceu. Eu tive trabalhos depois, onde isso foi o grande diferencial do meu currículo. Um game changer. Acho que é... César, o papo tá assim mega maravilhoso. Tu vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Ele tem WhatsApp, me chama. Eu também tenho. Só chamar. Nós temos assunto para mais. A gente tem muito assunto. Quando não tiver pauta, a gente vem aqui e faz uma pauta totalmente diferente. Exatamente. Se eu conversar metade do que nós conversamos, isso aqui não é deboche, né, pessoal? Os assuntos. No hospital eu ia conversar. Mas na cota, não mete podia dormir eles com aquele remédio na veia, dormia. É impossível dormir com aquele remédio na veia. É impossível. Na veia? Na veia. Gente, muito obrigada a vocês que estão assistindo ao nosso podcast. Curta, coração, siga, obrigado. Compartilhe, passa no grupo de WhatsApp, aperte o sininho. E ó, muito obrigada mais uma vez, porque a nossa audiência está crescendo. O nosso objetivo é sempre trazer pessoas interessantes com assuntos variados, tá? Muito agradecida até agora. Eu falo isso em meu nome, em nome do Fernando também. Muito obrigado. Muito agradecida. Obrigado, César. Eu que agradeço. César, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu bom humor. Parabéns por estar vencendo essa etapa e ter essa nova vida que tu merece tanto com saúde. Pessoal, um beijo grande. Até a próxima. Tchau, pessoal. Aqui tem lugar para todo mundo falar, tá, pessoal? Beijão. Beijão. Tchau. É isso aí. Tia, eu preciso falar contigo.